pouco mais difícil, né? A gente já fica com saudade, mas eu queria, com a permissão do pastor, é claro, eu já pedi essa permissão lá em cima. Se você puder ficar de pé nesse momento agora. Gente, olha só. É bem rápido, tá? Eu prego desde 2017, 18. E estava conversando inclusive com o Rui Marques também, meu primo, consequentemente, no carro, sobre a forma como Deus usou a internet para me honrar, né? Através dos vídeos, das viralizações e tudo mais. Deus começou um processo na minha vida de impulsionamento, de ministério. E de 2019 até 2021, 3 anos, 19, 20 e 21, eu comecei a viver o ministério além da minha cidade, da minha região. Como o pastor bem disse, comecei a pregar no Brasil e fora do Brasil. E a gente não caminha sozinho. Eu vim sozinho aqui para Brasília e para as outras agendas, mas eu sempre tive um acompanhante, um amigo de ministério. Na primeira vez que eu vim aqui em Brasília, ele estava comigo, o nome dele é João Batista. Ficamos hospedados no mesmo hotel onde eu fiquei hospedado hoje. Foi impossível não lembrar dele. E na sexta-feira, no sábado, perdão, eu acordei com a notícia que ninguém quer acordar. Eu recebi um áudio. A notícia já seria ruim se eu estivesse lá na minha cidade. Ela se tornou pior porque eu estava longe. João Batista veio a falecer com 25 anos de idade. E o que eu tinha para chorar eu já chorei. O que eu tinha para ficar triste eu já fiquei. É óbvio, a tristeza interna não vai passar tão cedo. Mas eu fiz uma promessa para a irmã dele, minha amiga, que todas as agendas que eu fosse nesse período de carnaval, com a permissão dos pastores de cada igreja que eu passasse, independente do pastor Rui Márcio ser meu primo ou não, isso eu pedi para todos os pastores, que pudesse ser tirado um momento de homenagem para ele, simples e singelo. Se você pode, por ele, e para que eu cumpra a minha promessa, aplauda o nome de Jesus pela vida do João Batista. Um dia eu vou me reencontrar com ele, é isso que me anima. Livro do profeta Isaías, pode tomar o seu assento. Capítulo de número 37. Versículo de número 33. Livro de Isaías, capítulo de número 37. Versículo de número 33. Quantos acharam? Digam amém. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela alguma tranqueira ou trincheira. Meus irmãos, existe uma necessidade claríssima dentro desse texto aqui, de nós voltarmos um pouco aos 2 capítulos, tanto o anterior quanto o posterior do livro de Isaías. Existe uma história que se desenvolve dentro desses 3 capítulos
que é uma história, digamos, progressiva, no sentido dos acontecimentos virem logo em seguida um do outro. São muitos nomes e muitas informações, por isso a sua atenção é de suma importância. No capítulo de número 36, nós vemos o início de uma ameaça, que outrora era uma ameaça distante, mas que agora se tornara uma ameaça próxima do reino de Israel. O livro de Isaías, ele tem algumas particularidades, e se eu fosse falar de todas elas aqui, nós precisaríamos tornar isso uma vigília. Não que você não esteja afim, sei que você está. 2 estão afim, amém. Mas quando eu olho para a tonalidade profética do livro de Isaías, ou seja, como ele fala acerca, e o modo como ele fala acerca das profecias que Deus dava para ele, é lindo demais perceber que o profeta Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo no Velho Testamento, o Messias. Quando nós vemos no capítulo 7, se não me falhe a memória, Isaías vai olhar para o rei que negou o conselho de Deus e vai dizer para ele assim: ó, o seguinte: e nascerá de uma virgem um menino, e a esse menino será dado o nome de Emanuel. E o nome Emanuel significa Deus conosco. Ali, Isaías já estava falando do Messias. Ali. Mas ele vai falar muito mais, com muito mais informações, com muito mais ênfase, com muito mais destaque. Se você lê Isaías e Zacarias em casa, você vai ver que esses 2 profetas são os que mais falam do Messias que viria. Quem está comigo, diga amém. E o que eu preciso fazer você recordar, porque você já sabe, é que no contexto do livro de Isaías, 4 reis passaram pelo trono de Judá, onde ele atuou ministerialmente falando. Exatamente nessa ordem: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Depois vem Manassés, e segundo a tradição, Manassés vai matar Isaías. A gente não sabe o contexto exato, mas muito provavelmente devido ao fato dele negar a palavra de Deus que estava sendo liberada através do profeta. Se nós olharmos para esse contexto de ameaça, nós precisamos saber qual era o império, ou qual era o rei que se levantou contra Israel nessa época. O império era a Síria e o rei era Senaqueribe. Essa ameaça era tão grande, e eu já estou terminando a introdução, eu preciso disso aqui. A ameaça era tão grande que eles já tinham devastado Samaria e todos os outros impérios circuncidantes, ou seja, os impérios que estavam circulando em volta de Jerusalém, que existiam em volta de Jerusalém, que existiam em volta de Israel, que existiam em volta de Judá. Até que, depois de devastar todos esses impérios, Senaqueribe está se aproximando de Jerusalém. O texto vai nos dizer no capítulo de número 36 que Senaqueribe envia o seu general chamado Rabsaque para falar com os membros da corte de Ezequias. Perceba que Ezequias estava num contexto muito problemático, onde a ameaça era clara. Uma ameaça que todo mundo via, uma ameaça que todo mundo enxergava, só não sabia o dia que ia aparecer, mas que ia aparecer, ia. E uma coisa é fato, abre parênteses, eles sabiam que se fosse para lutar, ia perder. Vou falar essa frase aqui de novo. Eles sabiam que se fosse para lutar, iam perder. E eu não estou falando de Senaqueribe e muito menos da Síria. Eu estou falando de Judá. Eu estou falando do povo de Deus. Eles sabiam que se tivessem que lutar, eles iriam perder. Porque tinham um exército mais fraco? Não. Porque tinham menos armas? Não. Porque a tecnologia bélica era menor? Não. Porque a nação estava, entre aspas, pagando o pecado das nações, ou melhor, das gerações anteriores. A frase, ela é
tão clara e tão forte que eu preciso repeti-la de novo. Eles sabiam que se tivesse que lutar, não haveria chance de vencer. O mais interessante é, quando a gente está diante de uma situação como essa aqui, é evidente que a lógica dentro da nossa cabecinha pensante é o que vai falar mais alto. O que a lógica vai dizer? Se tiver que lutar, tu vai perder. Se tiver que lutar, os seus recursos não vão te salvar. Se tiver que lutar, já era. Tu caiu, já era, tu vai falir. Mas a lógica da fé não é a mesma lógica que a lógica que nós conhecemos. Se essa lógica está dizendo, não sei quem vai crer aqui, porque o Wi-Fi tem que estar ligado, dados móveis é muito pesado, não vai segurar. Quando eu creio na lógica da fé, a coisa muda na minha vida, porque a lógica me diz o seguinte, abre aspas, a lógica me diz o seguinte, abre aspas, se tiver que lutar, tu vai perder, mas a lógica da fé me diz, abre aspas, quem disse que tu vai precisar lutar se eu estou com você? A lógica diz, se tiver que lutar, você não vai ser vencedor. Se tiver que lutar, você vai ser humilhado. Se tiver que lutar, você não vai conseguir. Você não tem influência, você não tem capacidade, você está na crise. Mas a lógica da fé, que é maior do que a lógica humana, ela diz, nem sempre você terá que lutar. Quando Deus tomar as suas guerras, quando Deus tomar as suas batalhas, quando Deus tomar os seus conflitos, Ele vai te garantir, vá pela lógica da fé, porque nem sempre você vai ter que desembainhar a espada. Eu irei na sua frente, e antes de você chegar no campo de batalha, eu te darei vitória. Você não precisará ter que lutar, eu lutarei por você. É uma coisa que no começo parece que não faz sentido, depois ganha um certo sentido. Mas o sentido da fé é não ter sentido. O sentido da fé é não ter sentido. Porque a lógica aponta para um fim inevitável. A fé vai lá e evita. A lógica aponta, irmão, isso aqui. A lógica aponta para um fim de morte. A fé chega antes e diz, haverá vida. A lógica aponta, aleluia, essa doença não vai bater em retirada. A fé chega antes e diz, saúde liberada sobre a sua vida. Ei, a lógica diz, este ano não vai ser bom, o seu financeiro vai estar quebrado. A fé já chegou antes e está dizendo, esse é o ano da prosperidade, goste o diabo ou não, e muito provavelmente ele não vai gostar. A lógica aponta para a morte, mas a fé dá vida. A lógica aponta para a crise, mas a fé dá a válvula de escape. A lógica aponta para a porta fechada, mas a fé já abriu essa porta faz tempo. Pode passar porque a vitória é sua. Você sabe qual que era o desafio de Ezequias? O rei, sabe qual era? Sabe qual era? Repita comigo, enfrentar a realidade. E a maneira, e eu quero que você bem claro aqui, a maneira com a qual Ezequias lidar com a realidade me ensina e me constrange. Depois, quando chegar em casa, você vai fazer isso. 36, 37, 38. Você vai ver que o rei não fala muita coisa. Ele ouve muito as ameaças, mas falar mesmo ele não fala. Porque vamos lá, Samaria tomada, os outros reinos tomados. Só para quem entende da geografia bíblica. E se não entendeu, eu vou ter o maior prazer de explicar. Jerusalém era a capital de Judá. Judá era uma das partes da divisão de Israel que estava em estratificação. Eram 12 tribos. Só que houve a divisão em 1 Reis, capítulo de número 11 ou 12, por aí. A mente da gente está cansada, eu sei que vocês vão relevar. Aqui dentro dessa divisão, dessa cisão, 12 tribos. 2 vão para Judá e 10 vão para o norte. Em Judá permanece Jerusalém, 2 tribos, Benjamim e Judá. Qual era a capital ainda? Jerusalém. Então olha o que Senaqueribe vai mandar dizer. Rabsaque, avisa os membros da corte de Ezequias que eu não estou mais longe, avisa que eu estou perto. Vamos lá de novo. Avisa os membros da corte de Ezequias que o medo dele, olha só a audácia, o medo dele não está mais longe.
O medo dele está perto. O medo dele não está mais lá. O medo dele está aqui, no quintal dele. Você sabe o que significa? Depois você vai ler. Quando Senaqueribe invade Judá, ele toma todas as cidades em volta de Jerusalém. Só fica Jerusalém. Todas as cidades abaixo. Todos os povos subjugados. Eu não estou falando de uma nação que não foi tomada. Eu estou falando de uma nação que foi 99,9% tomada. Deu para entender o que eu falei aqui? Entraram na nação e deixaram só a capital. E a capital era mais difícil de ser invadida. Porque quando você pensa em Jerusalém, não é uma cidade comum. É uma cidade que ficava em cima de um grande monte. E além de ficar em cima de um grande monte, era cercada por altas muralhas. Então, peraí, era difícil de invadir. Só que a grande dificuldade que Senaqueribe ia encontrar não era o monte, nem tampouco os muros. A grande dificuldade que Senaqueribe iria encontrar para invadir Jerusalém é porque ainda tinha gente lá dentro orando e acreditando que Deus ia dar a vitória. Aleluia. Irmão, eu sou assembleano e raiz, viu? Eu estou me segurando aqui. Daqui a pouco eu ligo 220. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. O inimigo até pensa, o inimigo até acha, o inimigo até crê que se ele te ameaçar, ele te tira da posição. Se ele te ameaçar, ele te tira da tua fé. Se ele te ameaçar, ele te arranca do teu posicionamento. Mas eu tenho um recado para ele hoje. O inimigo é como um cão que muito late, mas na hora de morder não consegue. Por quê? Porque o diabo é um cão na coleira de Deus e só chega até onde Deus deixa. Se Deus não deixar, não tem ameaça. Se Deus não deixar, não tem afronta. Se Deus não deixar, não tem nada, não tem decreto que vá fazer com que o povo dele seja derrotado. Quando Deus determina a vitória, o cão pode latir alto. Deus não está nem aí. Ele puxa a corrente e te dá livramento. Ele puxa a corrente e te dá vitória. Ele puxa a corrente e te torna vencedor. Oh, irmão, o mal não é uma força independente. Não é possível que o que eu falei foi tão complicado assim. O mal não é uma força independente. É só tu ler Jó. Para tocar em Jó, o diabo vai até Deus para conversar com ele. Oh, meu Deus do céu. O mais lindo no livro de Jó, irmão, com todo respeito, o mais lindo no livro de Jó não é no final, quando Deus restitui. O mais lindo está no começo. Que é isso? Porque no começo o diabo chega para Deus. O livro de Jó é totalmente diferenciado, porque é só você ler a Bíblia depois. Você só vai achar o diabo e Deus dialogando quase que 2 vezes. Jesus no deserto falando com o diabo e Deus falando com o diabo no livro de Jó. É muito difícil você achar um diálogo entre Deus e o diabo em outro livro da Bíblia. No início do livro de Jó, o diabo vai falar para Deus: eu fui lá. Aí Deus vai dizer: peraí, como é que é? Eu fui lá. Só que antes desse eu fui lá, é claro que eu estou usando uma linguagem de hoje. Deus vai dizer: viste meu servo Jó. O diabo nem tinha tocado no nome de Jó. Aí Deus, para puxar um papo: tá vendo aí, diabo? Viste meu servo Jó? Tá lá embaixo, mas tá fiel. Tá lá embaixo, mas é temente. Aí o diabo vai dizer, linguagem de hoje: ah, eu fui lá, eu vi, tô sabendo. Ah, é? Então deixa eu te dizer uma coisa: ele é temente, ele é reto. E o diabo vai dizer: claro, tudo que você pode dar, tu tá dando. Toda porta está se abrindo para ele. Toda prosperidade ele recebe. Pois é, mas eu fui lá. Quero te falar mais uma coisa. Isso ninguém percebe no texto. Quando eu tentei atingi-lo, não consegui. Estou falando do capítulo de número 2. Quando eu fui lá, capítulo de número 1, eu não consegui atingi-lo. Aí talvez alguém aparecesse perguntando, não tem no texto: por que não conseguiu? Porque quando eu fui de um lado, tinha um muro. Quando eu fui do outro, tinha um muro. Quando eu fui do norte, tinha um muro. Quando eu fui do sul, tinha um muro. Sabe que muro é esse? Isso aqui é a permissividade de Deus. Como assim, Otton? Permissividade de Deus. O diabo até para tocar em você tem que pedir permissão para Deus. E você está preocupado com o que, irmão? O diabo até para atacar você tem que pedir permissão para Deus. Porque na vida do fiel tem um muro em volta. Ele pode vir de um lado, não entra. Ele pode vir de outro, não entra. Ele pode vir de frente, não entra. Ele pode vir na retaguarda, não entra. Porque esse muro é o mesmo que hoje protege a casa de quem é fiel, a vida de quem é fiel, a família de quem é fiel. Aleluia.
E Ezequias já ia perceber isso. Jó era importante, rico e influente, mas Ezequias era rei. E um rei é cobrado, sim ou não? Cobrado por quem? Pelo seu próprio povo. Ô Ezequias, é o seguinte: as ameaças estão vindo e você não está fazendo nada. Irmão, presta atenção nisso aqui. As ameaças estão vindo e você não está fazendo nada. É porque quem anda na fé é uma coisa, mas quem não anda é triste demais. Vou te explicar por quê. Quem não anda na fé olha para você orando e acha que oração é sinônimo de não estar fazendo nada. Fui rápido demais aqui ou não? Quem não anda pela fé olha para você quietinho orando e acha que orar não é fazer nada. Eu tenho uma palavra só para quem está a fim de entender. Você acha que alguém não chegou em Ezequias e falou: tu não está fazendo nada? Você acha que alguém não comentou pelas suas: nosso rei não está fazendo nada, nosso exército ainda é fraco, nossas armas estão enferrujadas, nosso rei não está fazendo nada? Eles até achavam que o rei não estava fazendo nada, mas se eles tivessem a disposição, Nixon, de entrarem no quarto de oração de Ezequias, eles iam ver uma cena que o diabo treme quando vê. Aleluia. Eles iam ver uma cena que o diabo treme quando vê. O que? Punhos cerrados? Não, joelhos dobrados. Porque oração é fazer alguma coisa. Eu vou repetir isso aqui. Oração é fazer alguma coisa. Sabe por quê? Diante de algumas adversidades você não vai poder agir, porque tu não tem recurso para agir, mas você vai poder depositar a tua esperança em Deus através da oração, confiando que Ele fará. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente aqui que no ano passado passou provação, virou o ano passando provação, está até hoje passando provação, seja sentimental, seja financeira, seja o que for. Deus está te dizendo: estão dizendo que tu não está fazendo nada, mas eu estou vendo o que você está fazendo. Estão dizendo que você não está fazendo nada, mas eu estou contemplando as suas orações. Continua orando, porque às vezes Deus aparece no início, às vezes Ele aparece no meio, mas às vezes Ele é deliberadamente tardio. Ele aparece nos 45 do segundo tempo, mas com certeza Ele faz o jogo virar para dar vitória para o seu povo, para dar vitória para a tua igreja. E essa história aqui tem tudo a ver com isso. Eu amo a ideia de, quer dizer, às vezes a gente diz que ama, mas quando acontece com a gente, né? Mas eu admiro, ô irmão, com todo respeito, eu admiro. A gente já admira Deus por tudo, por ser criador, soberano, mas eu admiro Deus por Ele não aparecer na hora que eu quero que Ele apareça. Olha só como é que o glória a Deus nem sai agora, sai forçado. Aleluia. Eu admiro Deus por ouvir o meu clamor e ainda esperar na inércia, me tratando enquanto Ele não me responde. O recado de Deus para você é simples demais, irmão. Deus está dizendo para você: enquanto eu não te respondo, eu te trato. Enquanto eu não abro a porta para você, eu te trato. Enquanto eu não te dou vitória, eu te trato. O meu tratamento não depende das circunstâncias. Às vezes você pensa assim: não está acontecendo nada, mas em você, dentro, está acontecendo algo sim. Amadurecimento, aleluia. Porque se Deus não me tira da prova, é porque Ele quer que essa prova me torne melhor. Se Deus não me tira do deserto, é porque o deserto ainda não me tornou melhor. Se Deus ainda não abriu a porta, é porque Ele quer que eu fique com cara de bobo olhando para a porta. Não, é porque Ele está te dizendo: você consegue me ver com a porta fechada? Você consegue me ver com a tempestade? Você consegue me ver no meio do deserto? Você consegue me ver? Ei, irmão, é aqui que a gente separa menino dos homens, é aqui que a gente separa joio do trigo. É gente que consegue ver Deus independente
diante das circunstâncias. Porque se você, aleluia, eu tenho uma palavra para liberar. Se você conseguir enxergar Deus no meio da tempestade, já já esse mar se acalma. Se você conseguir enxergar Deus no meio da doença, já já a cura vai ser liberada. Se você consegue enxergar Deus no meio do luto, já já Ele está vindo para te consolar. Se você consegue enxergar Deus no meio da guerra, já já Ele está vindo para te dar paz. Se você consegue enxergar Deus mesmo com tudo apontando para a morte, já já Ele está vindo para te dar vida, 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 vida em abundância. Vamos ver se o Wi-Fi está ligado agora, ó. É ver Deus antes de Deus fazer alguma coisa. É sobre ver Deus antes de Deus fazer alguma coisa. É sobre contemplar, aleluia. É sobre contemplar Deus, mesmo sem Ele me responder. Deus está te dizendo: eu não quero que você me veja só depois que a minha resposta você ouvir. Eu quero que antes da minha resposta, antes da vitória, antes da bênção, antes da porta se abrir, antes da doença ser curada, abra os seus olhos da fé e passe a me enxergar. Porque quando você me ver, você saberá: eu posso estar aqui, mas não vou ficar aqui. Eu posso estar na doença, mas a doença vai embora. Eu posso estar na crise, mas a crise vai bater em retirada. Por quê? Porque me ensinaram algo místico. Por quê? Porque eu tirei um jejum de 50 horas intermináveis? Não, porque eu aprendi um segredo. Eu aprendi a ver Deus nas circunstâncias adversas. Você acha que a vontade do diabo é essa? É ofuscar a sua visão de Deus. Quem está comigo, diga amém. E ver Deus aqui nesse sentido, para Ezequias era difícil. Sabe por quê? Vamos lá. O que é que Ezequias está recebendo? Repita comigo: afronta. Ai, irmão, já está dormindo? Repita comigo: afronta. Porque é algo que mexe com o meu psicológico. Aí vem alguém dizer para mim: vai orar. Orar? Eu não sei se alguém vai saber do que eu estou falando. Claro que eu estou sendo irônico, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Mas orar no dia que não tem vontade de orar. E não é que não tem vontade porque está com preguiça. É porque há tanta coisa que está sendo vivida que tu não consegue nem ter palavra quando a tua boca se abre. Falei grego aqui, vocês entenderam o que eu falei aqui? É ter que orar quando não se tem força. Isso fortifica a igreja que vocês não têm ideia. Isso fortifica um lar cristão que vocês não têm ideia. Quando não tiver vontade, seja teimoso e ore. Quando a sua mente tiver um turbilhão, igual estava de Ezequias, seja teimoso e ore. Talvez as palavras vão sair erradas. Talvez ortograficamente você vai errar um monte de coisa. Talvez você vai misturar palavra com lágrima, e quando você terminar o chão vai estar lavado com elas. Mas ore mesmo assim, porque tudo que o diabo quer é fazer você parar de orar. E Rabsaque, com um sorriso sarcástico no rosto, vai dizer: ó, o meu rei. Irmão, isso aqui, eu só não li esse versículo porque eu precisava ler um que fosse mais abrangente. Mas para mim, esse versículo aqui é surreal. O texto vai dizer para nós, no capítulo, não precisa abrir, de número 36, versículo de número 4, na parte final. Rabsaque, que é enviado por Senaqueribe. Só para você se encaixar, se situar. Rabsaque era general de Senaqueribe. Porque o rei não ia para falar, o rei mandava alguém para falar. Rabsaque vai falar para Ezequias? Não, ele vai falar para os membros da corte de Ezequias.
Não sei se está dando para pegar a ideia, mas não era rei falando com rei. Era um mandando um grupo e outro mandando o outro. Deu para entender o que eu falei aqui? É mediador. Porque rei não descia do trono à toa para falar com outro rei. Eu sei que você está pegando a lógica. Aí Rabsaque, enviado por Senaqueribe, isso aqui é forte, vai mandar dizer para Ezequias: ó, manda dizer para o teu rei o seguinte: destruir isso e destruir aquilo. Mas no final ele faz uma pergunta. Manda perguntar para o rei de vocês, Ezequias, o rei que está desesperado, o rei que está abalado, o rei que já perdeu 99,9% do seu reinado. Manda perguntar para ele, capítulo de número 37, versículo de número 4, parte final: que confiança é essa que ele está tendo? Em outras palavras, manda perguntar para aquele rei que para a gente já está morto: que confiança é essa? Manda perguntar para aquele rei, porque só sobrou ele, o resto já está morto: da onde que vem a confiança dele? Ainda bem que perguntaram isso. Vamos lá que você vai entender, irmão. Eu sei que você vai entender. Salmo vai dizer para a gente uma coisa muito legal que se aplica justamente a esse contexto. Assim em Jerusalém eram os dias. Nos muros estavam a aflição, nos muros estavam o temor. Eles estão chegando, vão matar a mim, vão matar meus filhos, vão matar minha família, vai acabar o reino de Israel, vai acabar Judá, vão acabar com Jerusalém. Só que a gente emenda o poema do salmista com esse texto histórico. O mais legal do salmista é que dentro do dia da sua aflição, aleluia, dentro do dia da sua aflição, dentro do contexto da adversidade, ele poderia olhar para qualquer lado, e esse olhar para qualquer lado encaixa muito bem aqui, porque se eu estou em Jerusalém, para qualquer lado vai ter muro, porque está cercado, e se está cercado, não tem como eu fugir. Eu vou esperar a morte aqui, eu vou esperar o meu luto aqui, eu vou esperar a minha crise aqui, porque não tem para onde eu fugir. Se eu sair para fora, vão me matar. A aflição está lá fora. Aonde eu vou ter a minha válvula de escape? Em lugar nenhum. Mas o salmista dá uma esperança. Se tem muros cercados e se atrás dos muros tem inimigos, olharei para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... Você não está entendendo o que Deus está te dizendo? Quando faltar uma direção para olhar, quando não tiver para onde olhar, porque nada aponta para a esperança, nada aponta para a vitória, aí você vai descobrir que o melhor lugar para se olhar é de onde vem o socorro. Porque se tem inimigos à volta, podem deixar ameaçar, porque a minha vitória vem do alto. A minha vitória vem do alto. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui nesse lugar. Olho para os montes e pergunto: de onde é que vai vir o meu socorro? E o mais legal, irmão, isso aqui é fé. O mais legal é que ninguém responde o salmista. Quem responde o salmista? O próprio salmista. Você sabe como é que chama isso? Fé. Deus, aleluia, não sei quem vai crer. Tem gente aqui que Deus não vai mandar ninguém para responder. Ele vai colocar no teu coração a resposta. Irmão, esse versículo aqui, o salmista pergunta e ele mesmo responde: de onde é que vem o meu socorro? E ele mesmo falando para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor. É dele que vai vir a válvula de escape, é dele que vai vir a vitória. Às vezes você fica tão preocupado: eu preciso de uma palavra de alguém, eu preciso de uma profecia de alguém, eu preciso de um conselho de alguém. Deus está indo além hoje, não sei se você crê. Afinal você pediu por profundidade, Deus está dizendo: toma profundidade, eu vou colocar
a resposta dentro dos, aleluia, eu vou colocar a resposta dentro de você. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas se eu for mais claro que isso, eu vou desenhar aqui na parede. Ouça o que eu vou dizer. Deus não vai mandar menino de recado, Deus não vai mandar ninguém para te responder. Ele vai ser a resposta viva dentro do seu coração. Eu serei, assim manda te dizer o Senhor, eu serei a sua resposta nesse ano. Eu serei a sua resposta em 2024. Aleluia, 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 aleluia. Deus está convidando gente nessa conferência para abrir os olhos da fé. Tu enxerga tanta coisa com esse belo par de olhos. Começa a enxergar Deus falando com você. Começa a enxergar Deus te inspirando. O problema é que a gente quer que Deus venha de alguma direção, quando na verdade Deus quer estar dentro de nós. Aleluia. O problema nosso é que a gente quer que Deus venha do leste, do oeste, do norte, do sul. Mas Deus está te dizendo, eu quero viver dentro de você. 1 Coríntios vai dizer pra gente, no capítulo de número 13, versículo de número 6, o Espírito Santo, ele faz de vocês morada. Ou seja, ele não vem, ele já está. Ele não vem, ele já está. Ele não vem, ele já está aí dentro. Isso é legal, viu? Porque não se trata, se a resposta está aqui, para onde é que eu vou para ouvi-la? Eu não sei se tem gente que vai crer aqui, porque eu sinto graça de Deus nesse lugar. Tem pessoas com questionamentos que ainda não foram respondidos, traumas que ainda não foram curados. Aleluia. Depressões que ainda não bateram em retirada e ainda estão buscando uma resposta em lugares que nunca irão encontrá-la. Deus está dizendo, eu sou a resposta dentro de você. Eu vou reacender essa chama de dentro para fora. Aleluia. Eu vou reacender essa chama de dentro para fora. Você sabe o que significa? Deus não vai enviar alguém para te levantar. Ele vai te levantar a partir de você mesmo. Do pó da cinza Ele vai te tirar o que você precisa. Eu não sei se tu vai se alegrar com essa informação, mas se eu tivesse no teu lugar eu iria. Quem diria, depois de um congresso como esse, terminando quase, você ia descobrir que o que você precisa para levantar dessa crise, o que você precisa para levantar dessa tristeza, o que você precisa para levantar dessa depressão, o que você precisa levantar dessa provação, está dentro de você. Deus está te dizendo, hoje eu tomo o teu coração, hoje eu tomo a tua mente, hoje eu tomo os seus pensamentos. Você está crendo? Hoje eu tomo as suas emoções. Ninguém mais te machuca, e se te machucarem, eu serei a sua cura. Ninguém mais te atinge. Podem até apontar a seta, mas vai desviar para um lado, vai desviar para o outro. Podem até cair do teu lado, mas aí o salmista me lembra de novo: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque dentro de você está a resposta. Vocês estão comigo aí? Rabissaque manda avisar. E qual que é a pergunta? De onde vem essa De onde vem essa confiança? Às vezes a gente recebe umas perguntas meio desse tipo, né? Diz que não, claro. Por que tu tá com um sorriso no rosto? Em meio a tudo dando errado. De onde que vem a confiança no seu semblante, se lá dentro da tua casa é uma crise tremenda? De onde vem essa segurança no olhar?
se tudo está apontando para o erro, para a morte, de onde é que vem essa confiança? Sabe qual que é a tradução disso aqui? De onde é que vai sair? De onde sai essa confiança? Qual é a fonte dessa confiança? Qual é a causa dessa confiança? O problema deles é que eles não têm olhos de fé. Então eles não podem enxergar de onde sai a sua confiança e a sua esperança. Irmão, não precisa arrumar briga com ninguém, mas não se deixe ser julgado por pessoas que não têm a fé que você tem, porque elas olham apenas o material e você vive pela fé. E o que eles fazem? Vão avisar para Ezequias. E quando chegam em Ezequias, o rei Senaqueribe mandou dizer que tudo é dele, só falta aqui. Então peraí, não é tudo, está faltando algo? Aleluia. O rei Senaqueribe mandou dizer que tu já está morto. E tem mais, ainda tentaram comprar os soldados da muralha para entrar aqui mais fácil, porque falaram que tu já era. Vê se o inimigo não pensa assim ao nosso respeito. Já era. Tem pessoas que olham pra gente e pensam, acabou. Até se afastam, porque o projeto não vai dar certo mesmo, porque o sonho já era mesmo, porque tudo foi frustrado mesmo. Então eu vou embora da vida dele, vou embora da vida dela, porque está tudo acabado. Aleluia. E é quando todo mundo se vai, é quando a gente fica sozinho, é quando companhias e amigos faltam, que a gente enxerga quem a gente deveria ter enxergado antes de todo mundo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo para você, você sabe por que eu tirei todo mundo? Deus está dizendo para você, você sabe por que eu te larguei sozinho? Porque com a galera que estava do teu lado, tu não me enxergava. É difícil dar glória agora. Com a galera que estava do teu lado, você não me via. Eu tive que tirar gente da tua vida para você abrir os seus olhos espirituais e saber que eu sou a sua companhia. Quem estava contigo estava por interesse. Quem estava contigo nem queria saber do teu bem-estar. Quem estava contigo só queria saber do banquete cheio e da honra. Mas eu não, eu tive que tirar essa ralé, eu tive que tirar essa galera para te mostrar que a única companhia que você precisa de fato é a minha. Porque para de buscar pessoas que te levam a Deus e busque a Deus para que Ele te leve às pessoas certas. Ele vai te direcionar e vai colocar na tua vida quem Ele determinou que vai viver o propósito. Você sabe qual que é o nosso erro, irmão? O nosso erro é que a gente dá vazão para a carência e quer ser amigo de todo mundo, quer ter um bom contato com todo mundo, quer ter uma network grande. E Deus pegou você de jeito hoje para te dizer: se eu quiser te abençoar com 2 do teu lado, eu te abençoo. Se eu quiser te abençoar com 1 do teu lado, eu te abençoo. Se eu quiser te abençoar com meio do teu lado, eu te abençoo. E tem mais, para quem tem fé: se eu quiser te abençoar sozinho, no meio do deserto, no meio da prova, no meio da crise, eu te abençoarei. E quem é o homem para impedir quando Deus resolve abençoar alguém? Aleluia. Aí o texto vai dizer que Ezequias rasga as suas vestes. Rasga as suas vestes. E depois, porque a gente está no livro de Isaías, né? Sim ou não? Sim ou não? E Isaías que não apareceu ainda? Calma, apareceu agora. Às vezes está antes tarde do que nunca, vai aparecer agora. Ezequias vai mandar os seus homens ao encontro do profeta. Então peraí, só para ver se eu não estou maluco aqui, para ver se você está entendendo o que eu estou falando, para ver se eu não estou doido. Ezequias responde diretamente o rei Senaqueribe. Até agora, quem ameaça? Senaqueribe. Quem afronta? Senaqueribe. E ele está afrontando quem?
Ezequias. Ele está ameaçando quem? Ezequias. Se tem alguém que tinha que responder às ameaças, era quem? Mas o texto diz que Ezequias responde às ameaças de Senaqueribe. O que o texto diz? Vamos falar com o profeta. Vamos falar com o profeta. Em outras palavras, eu não vou abrir a minha boca para falar com quem me persegue, antes de abrir os meus ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer que eu faça. É que o sangue ferve, vou responder na mesma altura. O espírito de galo de briga entra, vou responder na mesma altura. Faz essa cara não, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Aí, quando a gente é crente de verdade, porque a gente é crente de verdade, por isso a gente está aqui, algo vem antes de se falar. Pera, espírito de Pedro, porque você não vai cortar a orelha de ninguém hoje. Oi, irmão, isso é Bíblia. Oxe, o pessoal olha assim, que é Bíblia. Hoje, não. Porque na hora de lutar, volto para o início da mensagem, para poder entrar no início do fim dela. Na hora de lutar, larga a tua espada. Larga teu punhal. Larga teu escudo. Porque Deus está te dizendo: serei tua espada, serei teu escudo, serei teu capacete, serei tua couraça, serei tuas sandálias, e por ti pelejarei. Você quer lutar pela emoção, você quer lutar pelo furor, você quer lutar pela ira. Deus está te tirando do frente de guerra hoje. Olha como é que é difícil ouvir isso aqui. Deus está te dizendo: larga, porque eu não pedi para você batalhar. A tua luta não está aqui. A tua luta é contra as potestades e os principados. Eu não sei quem vai crer, mas um par de joelhos dobrados tem muito mais poder do que o exército mais preparado desse planeta. Um par de joelhos dobrados tem muito mais força do que um general experiente nessa terra. Você sabe por quê? Porque o míssil pode ser grande, a capacidade bélica pode ser grande, o exército pode ser grande, mas ele só move na esfera material. Mas um joelho dobrado move na esfera espiritual. Você crê nisso? Juro, segura mais 10 minutinhos. Você aguenta comigo? Amém ou não? Amém ou não? Então vamos lá, porque senão o texto vai ficar incompleto, a pregação vai ficar incompleta, eu preciso correr aqui. Aí o texto vai dizer pra gente que Ezequias não responde. Claro, Deus não vai fazer nem curva agora, tá? Não vai fazer nem curva. Tem pessoas que não merecem nem isso, nem sua resposta. Viu? Quando Deus não faz curva, a gente fica sempre assim. Peraí, eu achei que tinha uma introdução, uma coisa. Não, vai ser reto. Tem pessoas que nem merecem tua resposta. Aí Deus está perguntando: por que está tomando tanto tempo na sua vida, se não tem a ver com o propósito que eu estabeleci para você? Se preocupa não, eu cuido. O problema nosso é que a gente está preocupado demais com gente que Deus já estabeleceu que não é mais pra gente. O problema é que a gente está preocupado demais com gente que Deus já disse não está no nível que você está. Tem gente preocupada demais com pessoas que Deus já tirou do pano de fundo da nossa história. Nem nos créditos do filme da nossa vida Deus vai colocar o nome da pessoa e você está se escabelando por ela. Oh, glória a Deus. Aí Deus está mandando te dizer: esqueça de pessoas que eu já tirei da sua vida, para que esses pensamentos não atrapalhem no propósito que eu tenho para você. Vou falar de novo. Deus está mandando dizer: esqueça, isso é Deus, esqueça das pessoas que eu já tirei da sua vida, porque esses pensamentos retrô, nostalgia que você está tendo com o que já passou, estão te atrapalhando viver o meu chamado. Sua vida não é um vai valer a pena ver de novo toda semana, que repete o mesmo filme e só muda os personagens. Não, a sua vida vai progredir, vai avançar e não vai mais regredir. Isso é Bíblia, Otton? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo, eis que tudo, eis que tudo, eis que tudo, tudo, sem asterisco, se fez novo.
adianta, irmão? Pegar o galadão querendo andar para frente e ficar com a mente trancafiada lá atrás. Oxe, o que adianta dizer, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas não larga daquilo que Deus nunca quis que você vivesse? Você precisa romper, aleluia, você precisa romper com projetos, ou afiliações, ou alianças, que até hoje não te ajudaram em nada a viver o propósito de Deus. Vai doer, mas vai curar. Você sabe qual que é o recado de Deus para você? Afiliações e sonhos que nunca estiveram ligados com aquilo que eu determinei para a sua vida. Não dá para viver projeto paralelo. Ou tu vive a vida que Deus quer que você viva, ou continua vivendo a miserabilidade de uma vida sem Deus. Vai doer, mas vai curar. Ou você larga de uma vez os seus luxos, os seus caprichos, o seu senso de carência e atende de vez aquilo que Deus quer para você, ou você não vai sair do lugar. Irmão, virada de ano é só um ponteiro do relógio que passa, mas tem gente que vai ano e vem ano e continua com o mesmo comportamento. E comportamentos iguais trazem resultados iguais. É esse tipo de aliança que te estraga, essa afiliação que te estraga, essas amizades que te estragam. Deus hoje está te dizendo, eu quero te cercar. Lembra de Jó? Eu quero te cercar. Aonde? No centro da minha vontade. É isso que Deus está te dizendo hoje. Eu quero te manter. Aonde? No centro da minha vontade. Deus está te dizendo, eu quero te segurar. Segurar aonde? No centro da minha vontade. Porque quando eu conseguir te manter no centro da minha vontade, nenhum banquete de fora vai te ganhar, nenhuma conversinha boba vai te ganhar, nenhuma cantada boba vai te ganhar. Porque se você estiver no centro da minha vontade, a minha voz, isso aqui é Apocalipse, será como o som de muitas águas. Chega perto de uma cachoeira para você ver. Quando você está chegando perto dela, você consegue ouvir tudo, mas próximo a ela, só o som das águas abafa a voz de todo mundo que está perto. É isso que Deus quer fazer contigo, te deixar tão perto dele, te deixar tão próximo dele, que mesmo que gritem, ninguém conseguirá te influenciar, porque a voz de muitas águas vai ser a única voz que você vai ouvir. Uia. Estão comigo ainda aí? Então vamos para a parte do livramento, né, para a gente acabar. O texto vai dizer que agora o profeta Isaías, usado por Deus, vai dar uma, repita comigo, resposta. Essa resposta vale a pena ser ouvida. A que vem de Deus. Você sabe o que eu mais gosto nesse texto aqui? Aliás, vou ser sincero, você me permite? Você sabe o que eu mais gosto na Bíblia? Até Jesus viveu isso. Até Jesus viveu isso. É que todo mundo sem exceção, tá? Vou destacar. Todo mundo pode abrir a boca para falar o que pensa ou o que acha sobre mim e sobre você. Todo mundo, sem exceção, pode elogiar, criticar, consolar ou afrontar. Todo mundo pode usar a língua ou para tentar te levantar ou para tentar te destruir, ou para tentar te levantar ou para tentar te denegrir. Todo mundo pode abrir a boca à vontade, mas isso para. Por que para? Porque quando a boca de Deus se abre para falar a teu respeito, tudo que veio antes é anulado. Você está preocupado com o que dizem a teu respeito? Eu tenho uma notícia para te dar. Quando Deus falar aquilo que Ele acha a teu respeito, tudo que veio antes vai ser anulado. Você está preocupado com o que fala a teu respeito? Fica não, dorme o sono do justo, fica em paz, continua postando story, continua sorrindo, continua viajando, continua curtindo, é claro, dentro dos padrões bíblicos, mas grava o que eu vou dizer. Quando a voz de Deus for ouvida e Ele falar acerca de você, tudo que falaram antes será anulado, porque nenhuma palavra é
tão valiosa para a minha vida quanto a palavra de Deus acerca de mim. É ela que rege a minha vida e é ela que define quem eu sou. Tá percebendo? Podem dizer que eu sou isso, podem dizer que eu sou aquilo, mas quando Deus falar, você é, já era. Tudo que veio antes vai ser anulado. E olha a resposta. Olha a resposta. Capítulo de número 38, não precisa abrir se você não quiser, claro. Dentro do capítulo de número 38, capítulo de número 37. Olha o marcador da Bíblia aqui me complicando. 37, Isaías vai dizer: assim direis ao vosso rei, não temas. Se parasse aqui já estava bom, né, meu pastor Neymar? Mas Deus é completo na hora que Ele responde. Deus pode ficar calado por um tempão, mas quando Ele responde, a resposta dele não deixa sombra de dúvida. Não temas diante das palavras que você ouviu. Versículo de número 10. Não te engane o teu Deus em quem confias, falando para o rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram, e você escaparia? Versículo de número 15. E orou Ezequias ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra, inclusive da Síria. Tu fizeste os céus, Tu fizeste a terra. Agora, Deus, te peço, inclina, Senhor, os ouvidos, ouve a minha oração, abre, Senhor, os olhos e olha, veja essas ameaças e afronta. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram, lançaram fogo os outros deuses. Mas Isaías responde: diz o Senhor assim: quanto ao que me pediste acerca do rei Senaqueribe, para eu correr aqui, eu irei colocar um anzol no nariz e um freio na boca dele. Por quê? Porque ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus, mexeu com um fiel a Deus, mexeu com Deus. Eu não sei se você entende de simbologia. Se não entende, eu vou te explicar, estou aqui para isso. Deus vai mandar dizer para o rei Senaqueribe: ele acha que ele é sumo, soberano, poderoso. Eu vou fincar um anzol no seu nariz. Você sabe qual que é essa ideia? É puxar para trás e vou colocar um freio na sua boca. Ou seja, além dele ter que voltar, ele ainda vai ter que voltar em silêncio. Aleluia. Além dele ter que voltar, ele não vai poder falar nada, porque quando ele veio, a sua língua era extensa, a sua boca estava aberta e ele blasfemava contra Deus. Mas quando ele conhecer o Deus de Israel, ele então virá que nenhuma afronta, nenhuma ameaça pode parar o povo de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Olha o recado de Deus para a tua vida hoje: se os inimigos vieram, eles voltarão para o mesmo caminho. Se os inimigos vieram, eles voltarão pela mesma rota. E Deus ainda vai fazer voltar calado, para poder eles entenderem que quando se abre a boca para falar de um fiel, não é o fiel que eles estão atacando, eles estão atacando Deus. E Deus está comprando as suas guerras. Eu estou sentindo graça aqui. Deus está comprando as suas guerras. Te decepcionaram, Deus comprou sua guerra. Te frustraram, Deus comprou sua guerra. Te deixaram para trás, Deus comprou a sua guerra. Sabe por quê? Ele está dizendo: eu não me esqueço de um fiel, mesmo no meio das lágrimas, no meio das afrontas, eu ainda vou falar. E quando eu falar, prepara, porque a sua honra será grande e a sua vitória será maior ainda. Eu darei livramento. Se você crê nisso, fica de pé glorificando ao nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga amém.
Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Essa última parte que eu li, ela vai terminar no versículo de número 35. Qual versículo, igreja? Vamos lá, é didático isso aqui. Qual versículo, igreja? Então, só recapitulando, a resposta que o profeta Isaías dá para enviarem para o rei Ezequias, ela termina no versículo de número 35. Não é o profeta que está falando o que ele quer, é o profeta falando o que Deus queria que fosse falado ao rei Ezequias. E o engraçado disso aqui, pastor Rimar, é que a resposta termina no 35, só que o agir de Deus já começa no 36. Tu acha que Deus não tem pressa? Você sabe o que é um pai verdadeiro? Verdadeiro. Ver um filho sendo ameaçado e não esperar nenhum segundo para defender a causa do filho. É desse pai que eu estou pregando. É sobre esse pai que eu estou falando, o pai presente. Aleluia. Deus está vendo tudo que você está passando, e posso ir além. Deus está vendo os responsáveis. Creia no que eu vou dizer aqui. Deus se apressa quando o assunto é um filho. Lembra da parábola da ovelha perdida? O pastor não se prepara para ir no outro dia. Ele vai no mesmo dia em que ele conta as ovelhas e vê que está faltando uma. Quando o assunto é um filho, o pai tem pressa. Quando o assunto é uma ovelha, o pastor tem pressa. É por isso que ele está arrancando gente da tua vida tão rápido. E tu não está entendendo. É por isso que Deus está mudando as circunstâncias tão rápido. E tu não está entendendo. Você sabe por que, aleluia, você sabe por que Deus não está deixando as pessoas irem devagar da sua vida, vai estar tirando rapidinho? Porque Ele tem pressa de cuidar, sarar as feridas que te deixaram. Por isso, se tiver que perder algo que não é de Deus, perca de uma vez e não em partes. É difícil dar glória, eu sei. Vai doer, mas vai curar. Se tiver que perder algo que não é de Deus para a tua vida, perca de uma vez e não perca em partes. Deus não vai atrasar quando o assunto é livrar você. Deus não vai atrasar quando o assunto for livrar você. Ele não vai se alongar ou se prolongar quando o assunto for tirar alguém indevido da sua vida. Deus vai fazer questão de cortar. Eu sei que a lágrima vai ser derramada, eu sei que o seu coração vai sentir, porque você é humano, mas Deus vai te mostrar já já que a melhor coisa que poderia ter acontecido é Ele ter agido rápido para te livrar daquilo que estavam tramando contra você. Como que termina a resposta? A resposta termina assim: porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e do meu servo Davi. Olha até onde uma aliança chega. Eu nem vou falar de Davi aqui, que senão vira vigília. Porque eu ampararei, porque ampararei, apoio, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui termina a resposta, e no 36 começa o agir. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, que estavam ameaçando, que estavam afrontando, que estavam humilhando, que estavam envergonhando.
185 mil soldados mortos. E quando os que restaram se levantaram de manhã cedo, eis que tudo eram corpos estendidos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou. Engraçado que não está falando nada. Engraçado que não está com a mesma coragem de antes. Engraçado que agora está calado. Se retirou e se foi, voltou e ficou em Nínive. Olha o que aconteceu com quem achava que ia matar um fiel. E sucedeu que, estando ele prostrado, Senaqueribe, na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, oferiram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. Deus não só acabou com Senaqueribe. Pergunta para o professorzinho de história esquerdista da sua faculdade. Deus acabou com o império naquele dia, e nunca mais se ouviu falar da Síria. Não se mexe com o Deus do povo de Israel. E para quem acha que essa palavra só vale para o Velho Testamento, está redondamente enganada. A promessa de proteção que vale sobre o povo de Israel, hoje em dia vale para a igreja. Ai de quem tocar na noiva de Cristo, ai de quem tocar no povo de Deus, porque se tocar, prepara o nariz, porque vai fincar o anzol. Prepara a boca, porque o freio vai ser colocado. E prepara os pés, porque do mesmo jeito que veio, vai voltar. Só que agora é em silêncio, porque quando Deus dá uma vitória, Ele dá a vitória completa. Eu vou fazer aqui um convite, viu? Posso, pastor? E outro, pregação muito boa, mas como é que você vai fazer agora o apelo diante disso? Irmão, acabei de te dizer, é a aliança que se perpetua para a igreja. Só que tem gente que saiu dos muros porque queria a resposta fora deles. Só para você não me entender mal, porque vai parecer heresia. Não é o muro que te protege, mas é estando dentro, orando. Deus é os muros, Deus é a fortaleza. E quem está lá dentro não vai ser abalado, desde que ore, desde que esteja íntimo de Deus. E teve gente que saiu desses muros, porque o motivo tanto faz, mas saiu porque queria algo novo, algo diferente. E Deus está dizendo para você: tu vai. A Bíblia é linda, porque a gente olha para Senaqueribe e pensa: nossa, ele é o demônio desse capítulo. Para quem foi para longe, o recado de Deus é igualzinho. Tu vai voltar pelo mesmo caminho que tu veio, e não vai nem poder falar nada. Olha como é que o glória a Deus nem sai agora, ó. Deus está dizendo para alguém: hoje você vai voltar pelo mesmo caminho que tu foi embora. E faz um favor, abre a boca não, fique em silêncio, porque alguém que tem que falar aqui é Deus a teu respeito. Você que se esfriou, você que saiu, você que foi e ainda não voltou, hoje, nessa terça-feira, Deus está te chamando. Volte pelo mesmo caminho e nunca mais saia. Nunca mais saia. Pode vir aqui à frente, se você deseja tomar essa atitude, porque eu vou orar pela tua vida. A igreja fica em espírito de oração, porque hoje Deus quer salvar. Aleluia. Já vai entrar o louvor, já vai entrar o louvor. Mas tem gente aqui que precisa voltar pelo caminho que saiu. Isso, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Isso, pode vir que eu vou orar por você. Pode vir que eu vou orar por você. Deus está salvando hoje. Deus está trazendo ovelhas perdidas hoje. Deus está encontrando dracmas perdidas hoje. Deus está chamando filhos pródigos
hoje. É tempo de restauração de aliança. É tempo de restituir aliança. Isso, pode vindo, pode vindo. Eu estou muito feliz com isso. Não sei se você está também, mas Deus está salvando. Deus está encerrando esse congresso com salvação. É o seguinte, o cantor vai estar louvando, e enquanto ele adora, você pode ir vindo. E fique em espírito de oração, porque hoje Deus quer salvar. Não precisa se preocupar. Sabe por quê? O responsável pela sua eternidade é você mesmo. Não espere a insistência. Saia do teu lugar, porque eu estou te oferecendo algo valioso aqui. E a igreja fica em espírito de oração. Aleluia. Espírito Santo que trabalha, Espírito Santo que convence, Espírito Santo que traz a luz. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua mais e mais. Com as suas mãos levantadas, declare isso. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Isso, pode vir, tem espaço aqui ainda, ó. Esconda o rosto pra é Jesus que está te chamando. Tua face. Isso. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. No santo dos santos, só Teus olhos, debaixo de Tuas asas, e é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu nascer. Olha aqui, já vai continuar o louvor. Antes de eu orar, é Cristian falar isso aqui, mas nós não temos controle sobre o nosso tempo. Amanhã sim, pode ser tarde. Já temos 18 almas aqui para Jesus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. 19 almas para Jesus. Se tiver um 20º, um 21º ou 20ª, Deus vai ao encontro agora e quebranta esse coração. Deus vá ao encontro agora e traga essa ovelha. 21ª, já tem 21 pessoas aqui. Deus, se tem 22ª, aleluia, aleluia. 23, 24 agora, aleluia. Deus, 25 está vindo, glória a Deus, aleluia. Isso. Hoje salvação está sendo manifestada. 26, aleluia, glória a Deus. Deus, se tem 27, 28, se tiver 50 aqui, toca em cada coração, mas não deixa ficar no lugar. Pode vir, isso. Neste lugar, Tu és real. Pessoas de todas as idades, isso que é o mais lindo. Ainda há esperança, ó, Deus te dizendo: Vou me entregar